Que o Senhor venha se revelar aqui através da palavra dele, usando da minha vida, em nome de Jesus. Sábado que vem, cadê? Onde estão as mulheres? Atitude de mulher que faz a diferença, cadê? Sábado que vem nós temos a conexão atitude mulher que faz a diferença. E nós, mulheres, fazemos a diferença na nossa vida, na nossa casa, como defensoras do lar. Amém? Então nós vamos estar unidas aí no mesmo propósito, em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos, às irmãs que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, que foi uma semana onde o Senhor falou profundamente comigo. E Ele falou de uma forma onde Ele disse assim para mim, ó, silêncio, dentro de situações. E aí Ele foi ministrando ao meu coração. E Ele, através do Espírito Santo, através da palavra, falando comigo, nos meus devocionais, junto com o apóstolo, eu venho conversando com o apóstolo. E eu confesso aos irmãos que eu estou aqui, o meu coração, ele está assim, pulsando de uma forma que, se eu pudesse, mas assim o Senhor não me permite, neste momento, neste primeiro momento, era rasgar assim meu coração. Era rasgar o meu coração de uma forma diferente daquilo que o Senhor mandou. Porque quem manda, quem ordena é Ele. E nós fazemos e obedecemos, amém? Eu tenho, assim, me assustado. Não sei se seria bem esta palavra. Eu tenho... Qual seria a palavra, apóstolo, que eu tenho falado com você? Eu tenho ficado perplexa, assustada. Eu não vou falar indignada, porque a palavra de Deus fala, não deixe que o seu coração se encha de indignação. De como estão os crentes da face da terra. Aliás, como estão ainda pior, Jaguariúna, vamos trazer aqui. Onde muitos dizem que são cristãos, que pregam sobre o amor e na verdade estão distantes. E cada vez que eu aprendo de Jesus, cada vez que eu ando com Jesus, cada vez que eu vejo o que Jesus fez, o que Jesus doutora Leia, do que é o Evangelho de Cristo, eu me constranjo e quero parecer com Ele. Hoje nós vivemos numa loucura, onde estão mais preocupados em difamar, de falar um dos outros, ou se achando a ponto de ser arrogantes, prepotentes, achando que são melhores do que os outros. Eu estou assustada. Porque o Evangelho de Cristo, se vocês aqui que estão comigo, se vocês que conhecem um pouquinho, ou conhecem pouco ou muito, não importa, eu quero perguntar para você, o que é as boas novas? Eu quero saber, Igreja do Senhor, eu quero perguntar para você o que é, vocês vão entender, tá, o contexto. Porque se vocês estão aqui, vocês são filhos da casa, amém? Se vocês estão aqui, vocês são apostólicos, amém? E um apostólico, ele se move no amor, ele se move no Evangelho, ele se move naquilo que Jesus mandou nós fazermos nesta terra. Eu vos envio para curar, libertar os cativos, dar vista aos cegos. É isso, é simples. Então, o que é as boas novas? O que é levar as boas novas? O que é o Evangelho? Quem pode me responder o que é o Evangelho? Nando, o que é o Evangelho? Hã? Isso, levar a palavra de Cristo, levar, o que mais você falou? O amor de Cristo. E o que é, Nando, o que é levar o amor de Cristo? Isso. Então o amor de Cristo é aquele que nós acreditamos que transforma. Transforma quem? O ser humano. Mas que ser humano? Nós. Então nós estamos isentos, nós que estamos dentro da igreja, estamos isentos da transformação de Cristo?
Estamos dizendo? Não, nós vamos ser transformados todos os dias pelo amor de Cristo, amém? E quando nós entendemos isso, qual é o nosso papel? Alcançar o mundo, alcançar as pessoas com esse amor. E pensa como esta mulher que está aqui é perseguida por amar as pessoas, levar o evangelho e acreditar que Jesus pode transformar a vida das pessoas, porque se ele transformou a minha, eu não era nada, eu não valia nada, eu não merecia nada, e pelo grande amor de Cristo ele me alcançou, ele morreu na cruz, olhou para lá e para cá e disse, estou morrendo por ela. A mesma coisa ele fez por todo o mundo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê, levanta a mão. Então ele morreu por você, por todo aquele que nele crê, não pereça e tenha vida eterna. A condição que Jesus nos dá é crer nele. O restante, a nossa parte é somente pregar, amar. Hoje nós vimos dentro da sociedade, dentro de Jaguariúna, as igrejas falando de amor, mas na hora que vai manifestar esse amor, começa a falar, viu? E fala de vocês também que estão sentados aí, viu? Porque eu vou falar para vocês, se tem alguém que defende a atitude real e defende você que está entrando aqui, é esta mulher aqui. Só que esses mesmos aí que falam são arrogantes, prepotentes, líderes que falam por si mesmo, que muitas vezes lá no festival gospel estavam chamando os pastores, chamando os pastores para orar e vim para o altar, vamos orar, eu não me misturo, e depois estão lá tocando, falando de unidade, hipocrisia, prepotência. Eu quero dizer isso para você, igreja, cuidado as igrejas que você entra, porque nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Eu vim escancarar meu coração. Talvez vocês nunca me viram pregando dessa forma. Mas eu aqui tenho amor. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta, porque eu quero entrar dentro de um contexto maravilhoso que Deus falou comigo. Quantos estão entendendo? Eu vou perguntar. Quem já é crente aqui? Que aceitou Jesus? Pronto. Então somos crentes. Aceitou Jesus. Erga a mão aí. Já aceitou Jesus. Presta atenção, queridos. Às vezes as pessoas olham e falam assim, já aconteceu, viu? Nossa, você pergunta para a pessoa, você vai na atitude real? Aí a pessoa fala, vou, faz assim. Assim, cara de nojo. Se você estiver assistindo, beleza. Cara de nojo. Faz cara de nojo, queridos. Sabe por que faz cara de nojo? Sabe? Porque eles falam que aqui vem de tudo. Eu queria perguntar aqui para alguns, por favor, me refresca a cabeça, porque minha mente, senão eu vou descer daqui. Doutora Leia, me ajuda. Senhor Jonathan, me ajuda. A igreja, ela é aberta para entrar, quem quer para entrar na igreja? Não, fala aí, eu quero saber. Quem quer para entrar na igreja? Não, todos é muita coisa. Eu quero o nome. É para entrar o quê? E pecadores. Só que só entra pecadores na atitude real, será? Mas olha, do jeito que está indo, viu? Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste, porque pecadores é só aqui na igreja atitude real. O resto é tudo fariseu, o santo já foi para o céu. Se Jesus voltar, só falta asa. O que eu quero saber para que serve a igreja do Senhor. Quem pode entrar na igreja do Senhor? Quem são aqueles que podem entrar na igreja do Senhor? Quem são? Fala aí. Não tenha medo, queridos. Fala, Nando. Prostituta pode entrar? Pronto, tá vendo? Estou ajudando vocês. Está escrito aqui, ó. O que mais? Ladrão. O que a gente faz? O ladrão entra, a gente fala assim, você vai se converter. Eu já tive gente que veio falar, olha, não agora, já faz tempo, mas roubei. Eu falava, meu Deus, veio dar o dízimo, eu não quis. Eu falei, meu filho, não quero. De onde veio esse dinheiro, pelo amor de Jesus? Não, eu não peguei de ninguém. Eu falei, mas na dúvida, olha, dá para o povo. Eu não quero. Ladrão, o que mais? Judeu, verdade, viu? Porque, olha, vou falar, esse povo judeu aí é uma benção, mas são religiosos que eu vou falar que se não tomar cuidado... Que mais, gente? O mentiroso pode entrar? Fofoqueiro pode entrar?
Que mais? Hã? Idólatra, viciado, olha lá, agora já vamos. Não, queridos, o Vinícius orou aqui, o Vinícius leu aqui, o Vinícius falou, mas se nós não entendermos que tudo que ele falou é uma pura verdade, que nós temos que entender, que nós cantamos, nós pregamos, mas nós temos que entender e viver, amém, queridos? Aí vocês olham aí, por aí, a pessoa fala, eu não vou entrar lá. Eu fiquei pensando, Jesus olhando e falando assim, eu vou morrer. Aí ele olha para essa própria pessoa que fala assim, eu não vou entrar lá, e faz assim. Fica com enjoo de olhar para ela e falar, nossa, vou ter que morrer por ela também. Porque muitas vezes as pessoas começam a se sentir melhor que as outras. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, através disso tudo que eu estou falando, que eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, por quê? Por quê? Ele falou, cachorro morto ninguém chuta, filha. Poxa, tem uma pessoa que entra aqui, é porque ela está entrando aqui. Aí fala assim, eu não vou lá. Porque lá é assim, assim, assim. Vai esses, vão aquele, vai aquele outro, vai, sabe? É assim que fala. Mas eu quero dizer para você, venha mesmo. Nós somos um em Cristo, entendemos a palavra de Deus, que nós devemos amar uns aos outros, independente daquilo que fomos. Jesus morreu pelos nossos pecados, e é isso que nos faz avançar nesta terra, saber que há esperança para nós, aleluia! Isso me faz andar e abraçar as pessoas, beijar as pessoas. Eu nunca me senti superior a ninguém. Mas nós precisamos, vocês precisam, vocês são filhos da casa. Amém? E a atitude real, ela prega o que vive e vive o que prega. Amém? Porque hoje em dia, tudo que você vê é um querendo questionar o outro, um falando do outro, você vai na internet, não, porque esse pastor falou isso, esse pastor vai, cada um deve cuidar da sua própria vida, do seu próprio ministério. Só que eu ensino aqui na igreja, eu quero fazer uma pergunta para você que está sentado aqui, e para os filhos da casa. Alguma vez você destratou alguém? Alguma vez você deixou de ter educação com alguém? Gente, eu estou falando para vocês que no Festival Gospel aconteceu isso que eu estou falando, não se mistura, mas depois está tocando e está lá, e outra, uma cantora, não vou falar o nome dela, assim, não veio aqui, mas foi em outro lugar, em outra cidade, que todo mundo cantou, mas o dia que ela fez isso, eu nem nunca mais vi, parece que o sucesso dela acabou, porque eu não sei, eu falei, Senhor, gente, foi nítido, lembra disso? Nós estávamos assim, próximo do palco, porque nós estávamos com os organizadores, trazendo a marcha para Jesus aqui para Jaguariúna. A cantora fez, nem estava lá, graças a Deus, nós estávamos na escada, ela falou assim, tira todo mundo do palco. Eu ouvindo. Não subo para cantar. Desse jeito. E subindo cheio de segurança. Gente, o pior para mim não foi isso. Foi assim, ó. Vou fazer para vocês. Aleluia! Quem está aqui para adorar a Deus? Unidos aonde? Acabou para mim. Não escuto um louvor daquela pessoa. Até ali fez sair todo mundo. Não se mistura, e daqui a pouco está lá em cima dando, aleluia, estamos unidos aqui. Se eu cantar um louvor dela, vocês vão saber, mas eu não vou cantar. Não vou, não é essa a minha intenção. A minha intenção não é difamar e nem falar de ninguém. A minha intenção, o que Deus colocou no meu coração, é o seguinte, eu quero que você saiba que você está no melhor lugar que você poderia estar nesta cidade. Sabe aquele negócio? Eu sou o que sou, aonde eu estiver.
E mediante isso, o Senhor me trouxe um versículo que eu meditei, que é o versículo que está em capítulo 15 de Mateus, no versículo 23. E é aí que nós vamos chegar, e eu vou tentar assim narrar para vocês. Dentro disso que nós estamos falando, amém, queridos? Nós temos que ser o que somos diante do Senhor. Nós temos que levar o evangelho. A palavra de Deus diz ali em Mateus 15, 20 e 23, vocês já vão entender. Mas diz assim, é Jesus falando, né? Jesus falando, é uma situação que eu já vou trazer para vocês. Mas não lhe respondeu palavra alguma. E seus discípulos vieram e rogaram-lhe, dizendo, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas no começo ele fala, não respondeu o quê? O que ele respondeu? Respondeu alguma coisa? Agora vem aqui, pode fechar aí, vem aqui. Se você abrir a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 até o versículo 28, você vai ver a história de que muitos já pregaram sobre Jesus cura a filha de uma mulher de Canaã, a mulher cananeia. Sabe quem é essa mulher? É a mulher que chega perto da mesa, cai as migalhas e pede, e aí ela pede para curar. Quantos já ouviram essa passagem? Sim, a mulher ela chega até a mesa de Jesus e Jesus ela pede pão e ele fala para ela assim: eu vou tirar o pão da boca dos meus filhos. Aí ela fala assim: mas até os cães comem das migalhas da mesa do seu dono, certo? É isso que ele fala. Praticamente ela está dizendo assim: olha, eu sou um cachorrinho e se o senhor me der as migalhas. Todo mundo já ouviu essa pregação, sim ou não? Mas o que me chamou a atenção dentro desse contexto que eu estou falando com você, o que eu tenho visto, ouvido durante toda essa semana, o que eu tenho falado com o apóstolo, é justamente como as pessoas, elas falam bastante, elas pregam bonito, elas falam com eloquência, e quando chega nessa passagem da mulher que se achega até Jesus, pede para ele um milagre, e ele diz que não vai dar um milagre para ela, porque ele não vai tirar da boca dos filhos, dos judeus até então, né? Por isso que o seu Jonathan, eu falei que foi bem falado dos judeus, ele está dizendo, eu não vou tirar da boca dos judeus para dar para outros. E ela diz que até o cachorro come das migalhas do seu dono. Então ela reconhece que Jesus é dono dela, ela não se ofende de ele ter feito isso, amém? Tudo bem até aí? Só que o que me chamou a atenção, volta lá no 23, é que quando ela fala assim, ele fala, mas o Senhor não lhe respondeu palavra alguma. Sabe o que eu quero dizer? Há momentos da nossa vida que acontecem coisas conosco, que você vê coisas, você enxerga coisas, que a melhor coisa que tem é o silêncio. Porque antes dessa mulher receber um elogio de Jesus, eu fiquei maravilhada, eu já estava falando, Senhor, o Senhor vai me elogiar? Porque nós gostamos de elogio, sim ou não? Mas antes de Jesus elogiar, ela obedeceu, ela fez, ela foi humilde, e Jesus, entre o milagre que ele ia dispensar para ela, ele não disse nada. Ele ficou em silêncio. Não disse palavra alguma. E foi isso que aconteceu essa semana. O Senhor, para fazer um milagre para aquela mulher, Ele provou o coração dela, Ele provou a lealdade dela, Ele provou a fé dela, Ele provou tantas áreas da vida dela, e Ele no silêncio. E logo depois Ele faz um elogio. Lá no versículo 28 Ele diz, mulher, grande é tua fé. Qual o elogio que você quer receber do Senhor? Mas você tem se mostrado humilde? Você tem se levantado a favor daqueles que necessitam? Porque muitas vezes, pelas igrejas, elas querem que eu não receba as pessoas que vêm até a mim.
Elas denigrem a imagem até da pessoa que vem até mim. E para a pessoa, ela ainda fala daqui, porque é enviado de Satanás. Porque, na verdade, queridos, essas pessoas, esses líderes, essas igrejas, elas têm dificuldade de amar as pessoas, de tirar os carrapichos das pessoas, de estender as mãos para as pessoas, de amar as pessoas e de dar tempo para que aquelas pessoas venham crescer em fé, em graça, em conhecimento. Eu fui vítima desse tipo de religião, mas eu busquei ao Senhor. Amém? Então, queridos, eu estou falando tudo isso porque vocês precisam saber. Na hora que alguém chega para você e fala assim, vamos na minha igreja, vamos fazer uma visita para a minha igreja. Eu não estou proibindo ninguém, mas eu preciso falar para vocês. A igreja é um lugar onde entra doentes. O Senhor nos enviou nesta terra, onde está escrito em Lucas. Lucas, eu pedi para colocar aqui. Que Jesus veio. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar o quê? Boas novas a quem? Quem mais? Me enviou para proclamar o quê? Para quem? Recuperação da vista a quem? E para fazer mais o quê? Se você se encaixa em algum daqui, nós estamos diretamente unidos pelo propósito do Senhor. Porque Ele veio nos buscar, tirar de nós a opressão, tirar de nós a tristeza, tirar de nós a dor. E Ele nos envia. Então, aquela mulher cananeia, ela era considerada impura. A mulher cananeia era considerada impura pelos judeus. Não porque tivesse uma impureza física ou moral, pessoal, mas porque questões culturais, religiosas e étnicas que existiam entre judeus e gentios na época de Jesus. Então a mulher cananeia, ela é de origem de Cã, um povo que habitava na terra antes da chegada dos israelitas. Eu estou pondo vocês no contexto. E esse povo, eles eram conhecidos por adorar vários deuses. Então existia a prática da idolatria. Interessante que lá tinha a prática consideradas abomináveis aos olhos do Senhor. Olha só, idolatria, sacrifícios humanos, prostituição. Então essa mulher cananeia fazia parte de uma cultura. Eu quero dizer uma coisa, que cultura que nós fazemos parte nos dias de hoje? Não existe esses tipos de coisa? Existe ou não, queridos? Então, por isso os judeus viam como pagãos impuros espiritualmente. E a lei judaica fazia a separação desses tipos de mulher. Essa separação que tinha um propósito, porque eles achavam que eles eram mais santos do que os outros, não é isso? Então, esse contexto aqui, de Mateus 15, 21, 28, ele está ligado a uma mulher cananeia. Por que fala cananeia? Porque ela sai de uma região para encontrar Jesus. Porém, se você ler, presta bem atenção. Nós que estamos estudando Marcos, vocês vão entender, e vocês que estão aqui vão entender, e vocês que estão nos assistindo. Presta atenção. Jesus estava vindo da Galileia nesse contexto. Ele estava indo para Jerusalém. E ele passa por essas cidades, Tiro e Sidom, que era uma cidade de gentil. Presta atenção, queridos. Jesus saiu do meio de um povo, até então, que era Galileia, o povo dele, um povo puro, um povo judeu. Ele saiu de lá para encontrar com uma mulher cananeia, que não tinha valor nenhum, que não prestava perante os olhos da sociedade. Jesus saiu da casa dele, do céu de glória, desceu na terra para nos encontrar. Nós não merecíamos, nós não valíamos nada, e mesmo assim ele saiu do território santo para nos encontrar. Então isso mostra para mim o seguinte:
O nosso Jesus, que é Ele santo, o nosso Jesus, pastora Rosa, que não merecia morrer da forma como morreu, ele saiu do território dele para me encontrar. Quantos creem que ele saiu do território do céu para encontrar você? Então, o que isso nos mostra? Que somos pecadores, perdidos, sem Jesus. Essa mulher, ela vivia num tempo onde a cultura que tinha, as mulheres não tinham, ela não tinha posição nenhuma, a posição delas era inferior. Ela era uma gentia, portanto, era fora da aliança judaica. Ela era cananeia, povo historicamente inimigo de Israel. Mas mesmo assim, essa mulher rompe todas as barreiras e se aproxima de Jesus com fé, humildade, clamando por cura. Então, queridos, muitas vezes nós somos considerados impuros aos olhos dos homens. Muitas vezes nós somos considerados sem importância nenhuma por conta de um pecado. Mas eu quero dizer para você, o que te torna puro diante de Deus, não é os seus pecados ou o seu choro. O que te torna puro é o seu arrependimento. O que te torna puro é acreditar que o Espírito Santo pode fazer algo na sua vida. Podem falar o que for. Vou lá. Lá tem esse tipo de gente. Lá é liberal, entra aí. Sabe o que falar? Lá é liberal, entra isso, entra aquilo, entra mesmo, entra eu, entra o apóstolo. Aqui é um lugar onde entram pecadores que reconhecem que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Essa mulher, ela usou o encontro para romper a barreira da exclusão. Hoje em dia, num mundo que fala tanto de inclusão, ai meu Deus, que hipocrisia, gente. Falam tanto de, ai, vamos ter inclusão. É só de boca, queridos. Muitos crentes estão vivendo de fachada, de mentira, que não seja seu caso. Eu quero dizer algo para você. Se você entrou aqui, como foi dito até mesmo pelo Vinícius, passando por alguma situação, alguma dificuldade, se zombam de você, se colocam, acham que você não vai conseguir vencer certas coisas da sua vida, se colocam você num descanteio, ou não sei, se zombam da sua fé, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa. Jesus, ele não respondeu na hora para aquela cananeia. Talvez Jesus esteja no silêncio, mas entre o silêncio e o milagre há a resposta que fala. O silêncio que fala. O silêncio me faz perseverar em fé. Então, cada vez que eu vejo que eu sou perseguida, cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, cada vez que é provado, cada vez que vem me insultar, cada vez que vem falar para mim que a gente não vale nada, cada vez eu espero o silêncio que fala, porque Jesus é aquele que me justifica. A senhora é feliz de entrar aqui, doutora Leia? Aleluia, glória a Deus. Nando, você é feliz de entrar aqui? Muito. Quem é feliz de entrar aqui? Puxa vida, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu chorei por vocês nesta semana. Eu confesso para vocês que teve um momento que eu fiz assim. Aí depois eu fiz assim. Aí depois eu fiz assim. Aí eu apaguei. Quem nunca? Porque o Senhor disse: o silêncio que fala.
E eu quero dizer para você, o meu milagre aconteceu. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda bem que eu vim. Eu quero dizer para você que quem pode entrar na casa do Senhor? Quem que pode entrar? Quem é digno de se aproximar do altar? Quem é puro bastante para estar diante da presença? Será que tem alguém que nunca errou? Aquele que tem um discurso certo, um comportamento ideal, um histórico limpo? Quem pode entrar? Ou é aquele que, mesmo impuro aos olhos do homem, tem um coração que clama por misericórdia? Quem pode entrar na casa do Senhor? Aquele que tem um coração puro e clama por misericórdia? Ou aquele que se acha melhor do que os outros? Ainda bem que eu tenho uma equipe aqui que me conhece e eu conheço, e nós avançamos para o reino de Deus. Quem tem lugar na mesa? Quem? Porque ela está aqui na mesa, ela foi até a mesa pedir para o Senhor. Quem tem? Quantas vezes nós olhamos aqui, para alguém e julgamos como indigno, queridos? Quem somos nós que podemos olhar para alguém e achar que aquela pessoa não tem o direito de entrar na casa do Senhor para adorar? Porque em vão seria essa reforma que eu fiz, porque um dia eu estava aqui no altar, onde só tinha essas fileiras, e eu olhava para essa igreja e o Senhor falava, quebra essa parede. E nós estávamos aqui confortáveis, tudo bonitinho. A igreja não tinha microfonia e microfone. A igreja não tinha, estava tudo bonitinho. O Senhor falou, quebra a parede. Eu falei, Jesus amado, Ele quebra a parede. Porque aqui vão entrar pessoas que querem somente entrar, adorar o meu nome. E eu obedeci. Então, quem pode? As pessoas, elas acabam julgando as outras. Mas sabe o que acontece, queridos? Tem outra coisa, viu? Tem pecado que é visível e tem pecado que é invisível, né? Então, muitas vezes, tem aquele que olha, a pessoa olha e fala assim, lá vai um lá, usou droga, porque a pessoa está voando. Ah, lá vai um porque, lá vai a prostituta porque vê de uma situação, vê o comportamento. Ah, lá vai um cara que fala que está entrando na igreja e fuma. Ai, olha lá, ele fuma e está indo na igreja. Agora eu quero dizer algo para você, tem pecados que não é visto, tem pecados que não são vistos, mentira não é visto, fofoca não é visto, calúnia não é visto, mas eu quero dizer algo para você, lá em Provérbios o Senhor diz assim, que há 6 coisas que Ele detesta e uma Ele abomina, é a contenda e falar mal falsamente do seu irmão. Ele não fala de prostituta, ele não fala de outros tipos de pecado, ele fala da língua mentirosa. Amém? Então, cada um avalie-se a si mesmo. Nós viemos aqui para libertar o cativo, para levar paz àqueles que não têm paz, para levar o evangelho da salvação para quem não tem salvação. O Senhor, Ele não vai ouvir mimimi. O Senhor, Ele vai ouvir um coração arrependido, contrito, buscando a Ele, queridos. É isso. Às vezes a mulher deve ter falado, falou, será que ele me ouviu? Porque diz lá. Ele fala assim, não lhe respondeu palavra alguma.
sabe o que eu vejo ainda? Os discípulos falavam para ele, e os discípulos vieram e rogaram para Jesus, dizendo assim, ó, manda essa mulher embora, ela está gritando pelo teu nome. Olha só, queridos. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você anda, porque muitas vezes com quem você está andando, ao invés de ser bênção na sua vida, ele ainda acaba te atrapalhando, ainda te defamando, ainda falando assim, ó, ele não vale nada, ela não vale nada. Eu quero dizer uma coisa, vocês são filhos, estão na casa e o Senhor vai dar para vocês, ainda que seja as migalhas aos seus olhos, mas diante de Deus, como foi dito pelo Vinícius, vai ser o banquete dos céus para a sua vida. Espera o silêncio que fala. Porque antes do milagre, Deus provou a fé. Ele ficou em silêncio, ainda que os homens estão te falando, fazendo. Foi isso que Deus falou, olha, ainda que estão falando, fazendo, mandando, até ela se calar, não importa. A sua resposta não vem da terra, a sua resposta vem do céu. É de lá. Vem ou não vem? Vem. Vem ou não vem? Vem ou não vem, Diogo? Vem. Vem. Nós não podemos julgar ninguém, porque senão nós vamos esquecer que um dia nós também fomos alcançados pela graça e não pela aparência. Quem pode entrar na casa do Senhor? Quem é digno de se aproximar do altar? O que é ser puro? A mulher cananeia era chamada de impura. Mas o que é pureza diante de um Deus que sonda os corações? O que é? Será que a pureza é comportamento ou rendição? Será que santidade é aparência ou é a presença do Senhor? E nós, será que em nosso zelo pela verdade não temos levantado muros onde Jesus construiu pontes? O apóstolo pregou sobre isso. Hoje o Senhor quer fazer, Ele quer nos fazer pensar quem são aqueles que podem entrar na casa do Senhor. Quem são aqueles que podem chegar até a mesa do Senhor, aonde o silêncio fala. Entre o silêncio, entre o milagre, entre o pedido e o milagre, entre o pedido da mulher e o milagre, houve um silêncio que falou. Entre o seu pedido, queridos, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, viu? Mas entre o seu pedido, se você às vezes se sente indigna, impura, entre o seu pedido e o seu milagre, o Senhor está no silêncio. Amém? Quem pode entrar na igreja do Senhor? A resposta não está nos nossos critérios, mas no coração daquele que nos chamou para a mesa. É Ele que tem o critério, querido. É Ele que olha e nos chama. A igreja é um lugar onde o Senhor nos mandou. Eu sou a igreja? Sou. Você é a igreja? Quantos aqui são a igreja? Amém. Só que juntos em comunhão, nós invocamos o céu na terra e fazemos a igreja do céu existir. Por que o silêncio de Jesus diante da mulher cananeia não foi rejeição? Não foi. O que foi? Foi o momento em que a fé dela falou mais alto do que o preconceito. Hoje, eu quero convidar você, querido. Eu quero convidar você que está nos assistindo, você que está aqui, a ouvir o silêncio que fala. Eu quero te convidar a sair desta igreja nesta noite e ouvir o silêncio que fala. Eu quero falar para você, o silêncio que fala, seu Jonathan, é o amor. O seu Jonathan deu o exemplo, e olha que ele está aqui. Por que o senhor está aqui? Porque o amor de Cristo excede todo o entendimento.
Eu quero te convidar a ouvir o silêncio que fala, porque esse silêncio ele não exclui, mas é um silêncio que revela. É nesse silêncio que Jesus ainda está perguntando para a igreja: onde está o teu amor? Homens, mulheres, onde está o teu amor? Você já pensou? Se quando uma mãe entra aqui desesperada porque os seus filhos estão perdidos nas drogas, e nós não fazemos nada para ajudar? Onde está? Onde está o amor da igreja? Onde está o acolhimento da igreja? Eu ensino na igreja Atitude Real. Atitude Real, queridos, ela faz 8 anos de existência física. Mas eu quero dizer para você, ela nasceu já fazem 20 anos. Eu não comecei um templo para pôr pessoas. Eu comecei pessoas para ter um templo. Eu ia para as praças, eu falava do amor de Cristo. Eu evangelizava nas praças. Eu abraçava. E assim, como eu seguia Jesus, as pessoas passavam a seguir Jesus comigo. Essa é a igreja Atitude Real. Ela é estabelecida na palavra de Deus, não na minha palavra. Agora tem coisa que nós colhemos, sim, tem coisas que vocês colhem pelas escolhas de vocês. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar pastor, não adianta. Cada um tem a sua escolha, o seu comportamento, a sua atitude. Então, cada um vai colher segundo as suas práticas. E é por isso que eu ensino: ame, seja acolhido, tenha acolhimento. Às vezes você está só num lado que você quer ser acolhido, você quer ser entendido, quer ser entendida. Mas eu convido você a sair deste lugar e começar a acolher alguém. Às vezes até mesmo dentro da tua própria casa. Acolha, ame. Até onde vai o acolhimento? Jesus, ele rompeu o silêncio para aquela mulher que não teve medo de quebrar as barreiras da cultura para chegar até Jesus. O silêncio, ele revela um coração. O silêncio de Deus nem sempre significa ausência, mas um tempo onde Ele está olhando para nós e vendo: você vai perseverar? A mulher cananeia, ela precisava do milagre. E ela sabia que somente Jesus poderia dar o milagre a ela. No meu devocional junto com o apóstolo, foi algo que eu pontuei, que o silêncio faz perseverar, me faz perseverar em fé. O silêncio de Deus me faz perseverar em fé. O silêncio de Deus faz buscar genuinamente o consolo do Senhor, porque Ele me consolou nesta semana. E eu quero dizer, o silêncio do Senhor vai consolar o teu coração. O silêncio do Senhor vai consolar a tua causa. O silêncio do Senhor vai mostrar para você o quão grande Ele é na sua vida, na sua causa, na sua família, no seu casamento, aonde você necessita. O silêncio do Senhor, Ele vai entrar na sua causa. E eu coloquei assim que quero dividir isso, compartilhar com vocês. Que eu quero esperar no silêncio dEle, a presença dEle na minha vida. Porque maior do que qualquer coisa é ter a presença do nosso Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no nosso trabalho.
A nossa fé é pequena diante dos homens, queridos. A nossa fé, a fé dela foi considerada pequena perante os homens, porque os discípulos falaram, manda ela se calar, ela está nos atrapalhando. Mas diante de Deus, o Senhor chamou e disse, grande é a tua fé, mulher. O Senhor não dispensa as lágrimas. O Senhor não dispensa um pedido de um coração puro e aquebrantado diante dele. A nossa fé move o céu. A sua fé move o coração de Jesus. Quem pode entrar na casa do Senhor? Às vezes, nós confundimos aquele versículo que diz, quem pode entrar na minha presença? Não é isso? O que ele fala? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, está dizendo. Presta atenção, queridos. Nós só nos tornamos com as mãos limpas através daquele que morreu e derramou o sangue por nós. Então, ele nos faz e ele nos justifica. E um coração puro, um coração quebrantado diante da presença do Senhor, que reconhece as nossas pequenezas, as nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas necessidades. E ele olha do céu e diz, por esta filha, por este filho que eu morri. O silêncio. Se você ficar muito bravo essa semana, ó. O silêncio vai falar. E na hora certa, você vai ouvir Jesus dizer, grande é a tua fé. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos ficar de pé. Senhor, eu quero declarar que esta palavra, Senhor, que o silêncio do Senhor fale mais alto, Senhor, do que 1000 respostas. Que o Senhor esteja ensinando, Pai, a ouvir o som da fé. Que o Senhor venha ensinar, Senhor, a permanecer firme até ver o milagre, Pai, como aquela mulher, Jesus. E o que parecia demora, Pai, o que parecia demora era apenas o tempo, Senhor. Era o tempo do milagre, era o tempo exato que o Senhor estava preparando, Pai. O milagre, Senhor, o elogio. O Senhor elogiou aquela mulher, Senhor. O Senhor elogiou. Que nós sejamos elogiados pelo Senhor esta semana. Por nós perseverarmos na nossa fé. Que nós venhamos ser elogiados por entender, Senhor, que o seu silêncio é a maior resposta que qualquer pessoa possa ter. Que nós venhamos esperar, Senhor, a tua justiça. Feche seus olhos, querido. E comece a abrir a sua boca e comece a orar. Comece a orar, querido. Comece a orar, porque o silêncio que fala, ele fala através de uma oração. Aquela mulher chegou até Jesus, ela não chegou em homens, ela não chegou pedindo favor para ninguém, ela foi até ele. E o Senhor nos chama nesta noite: se achegue à minha presença. O que é que você está precisando hoje? O que você precisa de mim hoje, diz o Senhor. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Aqui, ó. Fique aqui. Feche seus olhos, queridos. Aqui estão os pastores. Se no final do culto você necessitar de uma oração, as mulheres estão aqui. As mulheres vão pedir oração para as mulheres e os homens para os homens. Mas neste momento você está com os seus olhos fechados. Enquanto o louvor estiver tocando, nós vamos ter 5 minutinhos. Se você tem uma causa que você está em silêncio e você precisa que o Senhor faça milagre nesta causa, você pode sair daqui e vir aqui nos pastores e ele vai pôr a mão sobre você.
E ele vai declarar a seguinte frase: o silêncio fala. Ele vai declarar sobre a sua vida que o silêncio do Senhor fala. Então, se faz sentido para você, eu quero dizer que o silêncio fala. Fala na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Senhor, neste momento, Pai, eu quero declarar sobre a tua igreja. Se você deseja impor as mãos sobre você, você pode sair do seu lugar e vir. Em nome de Jesus. Este é a hora, este é o momento. Isso. Aqui está representando a mesa. E nós vamos louvar. Se você não sair, você continue louvando, adorando ao Senhor. Minha alma estava. Cadê a pastora? Graça, refeito sou. É só falar. Aqui, bispo. Bispa. Fui resgatado. Pastora Adriana. Aqui, pastora. Fica aqui, traz ela. Vem cá. Vem aqui, ó. Porque tem ela aqui também. Sublime graça, doce o som que salva o pecado. Adore ao Senhor. Segue agora, posso Aqui, ó. perdido me encontrou. Sublime, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Segue agora, posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso. Eu quero fazer um desafio para você. O silêncio que fala. Quem quiser chegar, pode chegar. Semana que vem, convide alguém para estar aqui. Seja a boca de Deus do silêncio que fala. Convide, fala, olha, vamos comigo. Vamos receber uma palavra dos céus. Porque o Senhor morreu por nós, quando ainda éramos fracos e pecadores. O Senhor Jesus morreu para trazer vida para a nossa casa, para a nossa família, queridos. Traga. Abrace alguém essa semana. Acolha alguém nos teus braços essa semana. Fale palavras de amor para alguém esta semana que necessita. Traz para perto. Porque de graça recebemos. De graça nós damos. Amém. Shalom, boa noite a todos. Eu queria fazer um apelo mediante a palavra que foi aqui ministrada. Que todos vocês abram a Bíblia, leiam nem que for um versículo por dia, mas se aproximem do Senhor. E também, para os alunos, aqueles que estão fazendo o SEARC, nós estamos num momento agora, onde estamos falando e ensinando sobre os fundamentos da fé. Não desanimem, continuem perseverando. É isso que faz a diferença de um cristão autêntico, viu? Continue estudando, continue na sua casa lendo a palavra de Deus. Não desanime.